vou dar argumentos e características de pessoa introvertida. Vamos ver se você se identifica também. A gente tem muito mais predisposições de se afastar da vida social, né? Nossa, é apaixonante. Eu sinto que é viciante, para não dizer outra coisa. Vou te dar um terceiro exemplo, pessoal. Estou, um mês de férias do meu trabalho formal CLT. E no que diz respeito ao meu mundo ideal de férias, é ficar inteiramente em casa. Porém, por forças maiores, imprevistos da vida real, tive que resolver questões de saúde e em compromissos que envolvem sessões de fisioterapia. Fora disso, minha amiga, o repouso está sendo muito consciente, tanto por questões de recuperação do dodói do joelho, quanto se nem tivesse dodói do joelho, estaria também de forma intencional e essencialista vivendo a minha solitude, sem nenhum tipo de aglomeração, nenhum tipo de interação social, sem nenhum tipo de grupos grandes nem pequenos, entende? No meu total mundo da perfeição, da quietude, apreciando muitos momentos em solitude, preferindo 1000 vezes bons livros físicos e digitais para serem lidos, sendo uma mega apaixonada em observar o cotidiano, o céu, a vida ordinária que temos, tirando fotos, gravando vídeos, apaixonante, cada vez mais me reenergizando com hobbies, criatividade, lazer, 1000 vezes preferindo esse tipo de atividades, seja desenhar, seja pintura com tinta guache, seja colorindo com os meus giz de cera, minhas canetinhas, com meus lápis de cores, com as minhas canetas. Apaixonante. 1000 vezes escolhendo ficar em casa ouvindo músicas, assistindo coreografias de músicas, 1000 vezes evitando andar em ambientes com muitas pessoas, E o mínimo que seja que houve a necessidade de sair, fazendo o mínimo possível de contato visual para não subtrair a nossa mínimo carisma, preferindo 1000 vezes o isolamento, evitando o convívio social, preferindo 1000 vezes a solidão e estando perto de alguns membros da família, e estar ocupada com outras coisas que eram e é de meu interesse. Enfim, são muitas camadas de coisas que aumentam a minha bateria social e a sua. Ai, meu Deus do céu, vou adorar ler o seu comentário, a gente interagir e continuar se amando virtualmente, tá bom? Tem um exemplo muito recente que se ocorreu hoje, exatamente aqui na minha vida pessoal, no qual eu tive que estar em um local, vulgo, um atendimento médico, especificamente a minha terceira sessão de fisioterapia, numa segunda-feira de manhã. E nesse momento X, quando eu chego até o local, preciso ir num guichê para poder fazer a emissão da senha, para aguardar ser chamada no guichê e tudo mais e fazer os pagamentos devidos desse convênio. Ok, até aí tudo bem. Mas, nesse rápido minutinho, enquanto eu pego o papel que foi impresso, eu fui abordada por um senhor
do nada, pedindo para que eu pegasse a senha dele. E, amiga, confesso para você que, assim, pequenos segundos, acho que eu fiquei uns 2, 3 segundos olhando pra cara dele e na minha cabeça, várias vozes, sabe, do Divertidamente, se perguntando, será que o cara acha que eu trabalho aqui? Menina, como já não bastasse eu já estar num sentimento sonolento de ser pela manhã, a preguiça de socializar, sem carisma, me sentindo extremamente introvertida, ansiosa, talvez, né, com diagnósticos futuros de transtorno de ansiedade ou autismo, não sei, mas de uma coisa posso dizer, estava exausta logo pela manhã de socializar, mas esse senhor, super simpático e educado, pediu para que eu emitisse uma senha pro atendimento dele, e eu, tá, ok, o senhor vai fazer o quê? Porque tinham várias alternativas. Aí ele, médico, tá, então é essa daqui. Aí fui, né, fiz a minha contribuição social no mundo real, apertei lá o meu dedinho, e aí foi emitido o papelzinho, entreguei pra ele, ok, obrigada, tchau, e sentei. Aí eu fiquei depois refletindo, caraca, mano, esse pequeno e simbólico situação desencadeou esse episódio para que a gente conversasse também sobre as suas experiências em relação a isso, porque claramente para mim o conversar com pessoas desconhecidas e conhecidas representa para mim um altíssimo, não é nem alto, é altíssimo gasto de energia pro meu cérebro. E por isso eu venho me acostumado a ficar esgotada com essa situação. E aí vem até algumas perguntas que eu queria fazer para você nesse momento refletir. Será que talvez seria falta de desejo de interagir com outras pessoas? No meu caso, sim. Eu venho reconhecido, me proposto a autoanálise e zero desejo de interagir com outras pessoas. Talvez uma possível falta de confiança nas pessoas? Com certeza também. Vai colocando aí na balança, aí nas suas autorreflexões também. Será que você tem desempenhado muita priorização, ou melhor dizendo, a pressão social para você alcançar um X sucesso ou uma performance em um X papel social? O que está desencadeando para você esses desconfortos dessas socializações? E aí fica uma reflexão aqui entre a gente, entre amigas, né? Nesse nosso áudio longo de WhatsApp, por exemplo. É um caso normal o que a gente está tendo, ou só eu? Sendo apenas um traço de personalidade? Ou é algo um pouco mais complexo? Segundo exemplo de extremo desconforto que eu, particularmente, essa jovem idosa de 31 anos, que se identifica hoje como uma pessoa introvertida, ansiosa, talvez com misantropia, mas calma, vamos por partes. Não vamos nos diagnosticar rasamente com pesquisas aleatórias do tio Google, né? Vamos com calma. Mas de uma coisa eu quero perguntar: você tem que se socializar? Porque recentemente, né, vou trazer aqui um recorte que me trouxe desconfortos nessa questão de sustentar o carisma, a empatia, enfim. Eu tô numa fase aí que eu preciso estar indo em sessões de fisioterapia. É a minha terceira. E em uma dessas sessões, como já não bastasse, né, eu já ter essa
ciência de que eu teria que interagir com o recepcionista desse ambiente para pagar, né, a consulta, teria que já fazer esse contato visual com a fisioterapeuta, fazer esse contato com como eu posso dizer, auxiliar da físio. De bônus, de forma involuntária, eu não estava predisposta a ter que interagir com pacientes desconhecidos. Mas, infelizmente ou felizmente, eu fui agraciada por 2 pessoas que tentaram, né, uma interação ali com essa mera jovem e me perguntaram, né, assim, tentando uma conversa civilizada, o que tinha ocorrido comigo, qual que era meu repertório até então de estar ali presente e recebendo, né, todos os cuidados necessários da físio. E eu fui a mais superficial, monossílaba possível, né? A ansiedade já bate, né? Por me sentir estar no centro das atenções naquela sala em que eu me encontrava com outras pessoas e eu fui diretamente, né, direcionada para externalizar aquilo em que eu não queria. Tipo, mano, eu não te conheço, não quero ter esse tipo de comunicação e conexão com você, ser humano, mas minimamente, né, a gente precisa performar-se nesses nossos papéis sociais, porque nós, minimamente, a gente tem respeito, né? Mas, e aí o que é mais bizarro, para alguns pode ser simples, mas para mim, na minha cabecinha, após eu ter, né, respondido o que foi perguntado, eu me sinto, entre aspas, na necessidade interna de ter que ser empática e perguntar também, mesmo não me interessando, qual era a situação da pessoa também. Ai, cansativo no nível extremo. O que para alguns pode ser, nossa, normal, né? A pessoa tá querendo um diálogo. Ai, mas não. Eu sinto que as frequências de mudanças de humor nesse tipo de interações são tão repentinas. Eu quero imediatamente voltar para o meu isolamento. E eu sinto que as minhas válvulas de escape, poderíamos dizer, nessas ocasiões, como tem sido continuamente nas outras sessões, é que depois que a profissional fez os procedimentos e aí tem o tempo, né, de duração daquele tipo aparelho X, surgiu o efeito ali necessário, vamos supor, 30 minutos que eu tenho que ficar, vamos dizer, com uma X coisa no joelho, e aí naquele X momento ela se ausenta para fazer o acompanhamento com outros profissionais, com outros pacientes, e aí, menina, automaticamente meus olhos já se fecham, eu já entro na minha bolha de tô aqui tirando uma leve sonequinha, tá? Então não interajam comigo. Eu entro no meu lugar de isolamento dentro das minhas possibilidades. Você já fez isso? Sério, eu sinto uma repulsa em relação a sustentar esses contatos sociais. Será que você já experienciou isso? Então, por exemplo, estou sentada numa cadeira lá e com um X aparelho lá conectado no meu joelho, fecho os meus olhinhos, entro no meu mundo de solitude, mesmo estando, né, exposta. Aí cada pessoa, acho que depois de um tempo, vai assimilando que, né, a pessoa não quer sustentar aquele carisma. E aí cada uma tá no seu mundinho, mas de começo parece que as pessoas querem uma amizade, sendo que não, eu já dei os sinais claros, não dei. O que mais eu tenho que fazer para você não falar comigo? E aí, minha amiga, será que também
essas questões em que eu relatei como exemplo, no nosso fantástico e peculiar mundo das introvertidas, nesse contexto de conversas afiadas, entre aspas, eu não me conecto. E você? Eu raramente me predisponho a entrar em conversas fiadinha e nem me sinto confortável em uma dessas, sabe? Conversas, atividades aleatórias, eu sinto, vamos ver se você também, comenta aí. Eu sinto que apenas vão sugando, subtraindo a minha energia, que já é baixa, tanto por questões hormonais do hipotireoidismo, quanto questões de personalidade. Enfim, desabafos? Talvez, com certeza, porque aqui se chama Pode Ninguém Ouvir. Então talvez sejam apenas relatos das minhas autoanálises e autorreflexões que talvez só eu vou me ouvir externalizando. E se no mundo ideal você estiver me ouvindo, já vai ser um grande avanço para nossa conexão. Ai, minha amiga, eu acho que parte também de alguns princípios em que, se você também se reconhecer como uma pessoa introvertida, nós somos mais sensíveis, né? A ambiente, estímulos, questões emocionais e estressores. Enfim, são muitas situações em que a gente vai se conectando ou desconectando de uma forma tão rápida, né? Ainda mais se você for uma pessoa introvertida, ansiosa, vai sutilmente identificando eventos que em alguma ocasião no passado, no presente, foram traumáticos. Eu sinto que isso vai tornando muito mais suscetível a nossa tomada de ações em determinados ambientes. Faz sentido o que eu tô falando? Enfim, eu acho que também essa questão da gente gostar tanto da nossa própria companhia, às vezes pode soar como antissociais ou egoístas. Mas hoje em dia, sério, eu fico sustentando esses meus jeitinhos de mais discrição, mais observadora, sabe? Zero vontade e necessidade de ficar falando, interagindo no âmbito pessoal, sabe? 1000 vezes me sinto acolhida e segura com a minha quietude, ainda mais diante de pessoas desconhecidas. E você? Por favor, relate. Vou dar um exemplo aqui, só para cunho de estudo de casos. Vou expor de uma forma muito amorosa o meu companheiro amoroso, que a forma que ele lida em relação à manutenção dessas questões sociais, até de amizades em geral, é muito fofinha e muitas das vezes totalmente diferente do que para mim, na minha concepção, é uma manutenção no que diz respeito à socialização, tá? Então vamos lá. Porque assim, só trazendo um parênteses, eu sinto que conviver, minha amiga, com uma pessoa introvertida, assim, no mesmo teto, é uma experiência, assim, particularmente, humildemente, muito gratificante, sabe? Mas leva um pouquinho de esforço, né, pra você, se você não é uma pessoa introvertida, se acostumar com a maneira única, né, dessa pessoa pensar, de se comportar, porque na maioria das vezes precisamos, né, de tempo sozinhas pra gente se recarregar. Então, vamos partir do princípio, se você tá querendo se relacionar com uma pessoa com essas características, não leve pro pessoal, tá? Se talvez o seu encontro amoroso parecer um pouco distante ou desinteressado às vezes. É só uma questão muito, né, íntima ali, que o nosso foco ele é muito mais estendido do que outras pessoas, sabe? E eu sinto que isso
nos torna mais propensa a dedicarmos muitas horas para dominar habilidades que para nós são interessantes. Então vou dar um exemplo aqui. O meu boy, ele tem uma questão de gostar muito de fazer uma manutenção nesse âmbito social, dentro da linguagem do amor, de atos de serviço e tempo de qualidade. O ato de serviço, eu me lembrei aqui de uma questão recente, ele se predispôs a ir até a residência dessa X pessoa no âmbito de amizades nosso, para fazer um apoio dentro dos conhecimentos que ele tem, de mecânico e tal, que ele tem certificado, na casa desse amigo, no veículo dele, que é uma moto. Então ele foi lá prestar esse serviço e tal, de uma forma muito voluntária e tal. Ele se sente muito amado, né? Outra coisa, tempo de qualidade. Vamos dar um exemplo aqui muito simples. Ele tem essa mega disposição de fazer manutenção nas amizades todo dia no WhatsApp. Todo dia. Ele tem carisma para grupos, ele tem carisma para conversas individuais. Ele, com alguns amigos, comentam entre si durante jogos de futebol no WhatsApp. Ele tem carisma para resenhar na casa, em restaurante, em trabalho com essas pessoas. Então, assim, são questões assim tão diferentes, mas tão iguais em determinados níveis. Eu sinto que eu, como uma introvertida, consigo entregar 100% da minha atenção plena em eventos pessoalmente, quando são previamente avisados, com antecedência. Eu preciso, fazer todo um ritual de preparação para essas socializações. Mas se for para ter de fato esses eventos, eu dou 1000 vezes preferência a compromissos mais de festinhas ou eventos particulares, sejam eles café da manhã, almoço ou jantar entre amigos mais íntimos, né? Eu sinto que nesse contexto eu consigo me sentir muito mais acolhida, mais à vontade, e eu sinto que eu tenho mais espaço para me comunicar dentro do que para mim é mais leve, mais tranquilo, sabe? Outra característica que eu me lembrei aqui até para exemplificar, pode ser que você também se identifique. Eu também gosto muito da questão de presentes. Eu gosto de presentear pessoas que eu amo, que me identifico, isso me conecta muito. Até para esse tipo de eventos, isso quebra um pouco da minha ansiedade quando eu levo um presente material para essas pessoas. Se foram comprados, se foram feitos manualmente, se foram preparados, enfim, independente. Ele também é assim. Então, exemplo, ele gosta de dar de presente algum eletrônico nosso que a gente já não faz mais uso, ele compartilha, algum produtos motociclísticos, enfim. Pense aí no que faz sentido para você. Comenta aqui. Por exemplo, hoje, agora nesse momento que eu tô falando com você, são 22h49 de uma terça-feira. Eu me propus, de forma muito consciente e intencional, gravar essa parte desse episódio. E refletindo sobre o que eu havia já relatado nos dias anteriores, sobre esse tema, eu noto que tem sido muito gostoso estar atenta ao que eu gosto, o que eu não gosto. Então eu lhe convido para que você também fique atenta de uma forma muito gentil com você, com o seu processo de descobertas, a cada dia, para que você consiga realmente dar nome às coisas. O que seriam essas coisas? O que você está sentindo,
Por que você tá assim hoje? Tá feliz, tá triste, tá com raiva, tá chateada, tá magoada, tá se sentindo impotente, insatisfeita, tá se sentindo respeitada, tá sentindo que você tá sendo coerente ao que você se predispõe à sua melhor versão todos os dias, tá sentindo que você tem se aproximado mais daquilo que faz sentido para você. Então eu lhe convido para que nesse momento, diante de tudo que a gente já relatou aqui, né, de uma forma de desabafo, né, cada pessoa vai ter suas experiências, os seus recortes de vida em relação a um tema, mas parta aí da sua perspectiva, né? Quais são as suas percepções em relação a como você vive a sua vida, como que você encara determinadas circunstâncias da sua vida, entende? Hoje, por exemplo, eu estava aqui fazendo a junção de diversos vídeos aqui para um novo vídeo que eu estou editando. E diante disso, eu me vi assim totalmente apaixonada por todos esses processos dos vídeos que eu captei em time-lapse, né? De diversos dias, de diversos horários, com diversos ângulos. Eu me diverti nesse processo, sinto que a minha criança interior estava ali saltitante. E você, como que você tem lidado? Você tem sentido que você tem sintonizado com a sua audiência, com as pessoas que também estão aí querendo essa conexão? Esses dias eu vi a atualização do YouTube recapitulando como que foi a semana e tal pro meu canal, que eu ganhei mais inscritos e tal, mas uma das coisas que eu gosto de me atentar, talvez seja até uma oportunidade para você refletir se você está tendo esse olhar de mais humanização para os seus projetos. Quantas pessoas ou quais são essas pessoas que sintonizaram nos seus projetos, né? Aqui nessa semana no qual eu estou falando com você, a princípio o YouTube me contabilizou que foram 913 pessoas que sintonizaram no meu canal. É um exemplo. Verifique se existe essa possibilidade de você ter esses números diante aos seus projetos, diante das plataformas que você se encontra. Consiga ver os rostinhos dessas pessoas, se possível, onde que tiver. Dê um zoom. Lembre-se que essas pessoas também estão lutando as suas batalhas e de alguma forma ela e você estão se conectando. Isso é muito legal, né? Quanto mais você se permite se sintonizar com as suas verdades, com o que é coerente com você, mais outras pessoas vão sentir que aquilo ressoa para elas também, sabe? Isso que é uma conexão assim muito genuína. Enfim, eu tô aqui filosofando talvez, mas é extremamente apaixonante quando a gente tem esse olhar de mais amorosidade com o nosso processo, né? É bem desafiador, muito desafiador. Eu falo de um lugar onde eu sou ainda uma baby, né, criadora de conteúdo em relação a muitas outras, né, se a gente for fazer esse comparativo. Desde 2017, mas eu já me desvinculei de diversas plataformas. Enfim, é um crescimento assim que, de certa forma, ele vai se alternando, né? É sempre iniciado do zero. Se você também, assim, determinada fase da vida você se identificou com um formato e amanhã talvez não se identifique. Enfim, acho que é sempre uma jornada de eternos sims e eternos nãos, não é mesmo? Faça com carinho, né? Independente do que você fizer, mesmo que for para registrar o seu processo de você estar ali brincando, se divertindo, colorindo, desenhando, fazendo seus afazeres domésticos, no seu momento de ócio, no seu momento de faxina, né? No momento em que você recebe um feedback de algum assinante falando que a parada foi legal, que gostou, o quanto isso te motiva, o quanto isso te inspira a você ser uma melhor versão de você mesma, entende?
Tô dando aqui exemplos, né, mais palpáveis no momento. Quem sabe você olhar, minha querida introvertida ou extrovertida, o que você tem feito em relação à sua agenda? Quais têm sido esses compromissos que você tem colocado como tarefa, como evento? Você tem se colocado na sua própria agenda? Você tem se dado essa priorização? São camadas e camadas de profundidade e vai ser sempre um grande prazer a gente continuar conversando aqui, tá? Se porventura você gostou de tudo que a gente conversou até então e deseja que a gente continue mais em outros episódios sobre esse tema, vai ser sempre muito apaixonante. Então, vai ser muito incrível se eu receber um comentário seu relatando as suas experiências, tá? E caso você queira ir além para ajudar da maneira mais eficaz possível, existem links aqui muito amorosos na descrição. E posteriormente a sua ajuda vai ser um prazer contar com a sua presença nos créditos finais do próximo vídeo no YouTube, como uma forma de agradecer sinceramente pela sua colaboração. Tá bom, meu amor? Ai, que delícia falar com você. Que delícia. Se você me ouviu até aqui, quem sabe coloca um emojizinho aí pra saber, vai ser o nosso segredo. Bora colocar um emoji de sofá, porque eu tô deitadinha aqui no sofá. Aí eu vou saber, combinado? Vamos continuar se amando virtualmente. Mua!